Sabe, há um instante no dia em que tudo parece suspenso. Antes que o mundo acorde, antes que as vozes, os compromissos e as preocupações invadam minha mente. É nesse silêncio que percebo o quanto, por tanto tempo, vivi como se estivesse atrasado para a minha própria vida. Acordava no automático, correndo, tentando consertar o que já estava feito ontem, e nunca realmente começando do zero. Mas algo mudou. Descobri que o amanhecer não é apenas o início de um novo dia. É um portal. Um espaço em que o universo ainda está moldando as linhas do que virá, e em que eu posso escolher o que coloco lá dentro. Não é sobre pedir com palavras, é sobre pedir com presença. É sobre sentir, antes mesmo de abrir os olhos, que o dia já carrega o sabor da vida que eu desejo. E foi quando entendi isso que comecei a experimentar algo estranho e poderoso. Quanto mais eu alinhava meus primeiros instantes de consciência, mais a vida parecia responder. Como se portas invisíveis se destrancassem sem esforço. Como se encontros, oportunidades e respostas chegassem de um jeito natural, mas impossível de prever. Hoje, eu sei, não é magia, é conexão. É a dança entre o que vibro aqui dentro e o que o universo reflete lá fora. E se você ficar comigo até o fim, vai sentir essa mesma energia tocando você. Agora, respire fundo comigo e venha comigo por esse caminho. Juntos, vamos atravessar essa primeira luz do dia e abrir o espaço para que tudo se alinhe. No instante em que abro os olhos, o mundo ainda parece suspenso, como se o tempo tivesse parado apenas para me receber. O silêncio da manhã não é apenas ausência de som. É um espaço vivo, cheio de uma presença que não sei explicar, mas que sinto me envolver. É nesse momento que percebo algo se movendo dentro de mim, como se cada parte esquecida do meu ser encontrasse o caminho de volta ao seu lugar. É uma sensação suave, mas poderosa, como se a própria vida estivesse ajustando minhas peças internas. Respiro fundo e sinto o ar frio atravessar meu corpo, despertando não só meus pulmões, mas também minha consciência. Não há pressa, não há ruído, apenas eu e essa calma profunda que se instala como um abraço invisível. É estranho, mas nesse silêncio percebo que meus pensamentos já não correm como antes. Eles caminham devagar, com mais propósito, como se tivessem aprendido a se alinhar ao que realmente importa. E pouco a pouco, percebo que isso não é apenas paz, é reorganização. Minhas emoções, que tantas vezes acordam turbulentas, começam a se acalmar como águas que voltam ao leito depois de uma tempestade. É como se o silêncio tivesse uma mão invisível, capaz de tocar exatamente onde dói, e sem esforço, restaurar. Sinto que não preciso fazer nada para que isso aconteça. Basta estar presente. É nesse instante que me dou conta. A vida tem seus próprios mecanismos para curar e alinhar, e eles operam melhor quando eu paro de lutar contra. Enquanto observo a luz tímida invadir o quarto, percebo que não estou apenas acordando. Estou sendo reiniciado. Cada célula parece lembrar sua função. Cada parte da minha mente parece se lembrar do porquê está aqui. É quase como se durante o sono tudo tivesse se desarrumado, e agora, diante dessa nova manhã, um trabalho silencioso colocasse tudo no lugar. Não é um ato físico, é algo que vem de dentro para fora. Fecho os olhos por um instante e sinto que estou diferente. Há mais espaço em mim, como se pensamentos antigos tivessem sido varridos e sobrasse apenas o essencial. É nesse espaço que percebo surgir uma clareza, uma sensação de direção. Não é que eu saiba todos os passos, mas sinto que, de alguma forma, o próximo será o certo. É uma confiança silenciosa, mas inabalável. Talvez seja isso que tantas vezes busquei em lugares errados. Essa capacidade de acordar e sentir que tudo está no ponto certo para seguir. Sem precisar forçar, sem precisar entender cada detalhe. Apenas sentir que a vida está ao meu favor, mesmo quando não vejo todas as peças do jogo.
É um tipo de ordem que nasce do caos e que só encontro no instante em que a manhã me abraça. E enquanto fico ali, parado, respirando e sentindo, entendo que o silêncio do amanhecer não é apenas um intervalo do dia. É um ponto de alinhamento, um lugar secreto onde o universo me encontra, ajusta o que está fora de lugar e me prepara para atravessar o que vem. E de alguma forma, sinto que se eu aprender a guardar esse momento dentro de mim, nada lá fora poderá realmente me desequilibrar. Assim que desperto, percebo que há um instante delicado em que a mente ainda não decidiu o que pensar. É como se estivesse diante de uma tela em branco, esperando que eu escolha qual será a primeira cor. Nesse momento, sinto que tenho um poder silencioso nas mãos, o de plantar a semente que vai influenciar todas as horas que virão. Sei que, se essa semente for leve, amorosa e clara, o dia tende a se alinhar com essa mesma frequência. Há dias em que acordo com um pensamento aleatório, quase automático, e percebo como isso muda tudo. Uma lembrança, uma preocupação, até mesmo um pequeno incômodo. E de repente, minha energia já não é a mesma. Mas quando escolho conscientemente o que quero sentir primeiro, é como se estivesse afinando um instrumento antes de tocar a música. O corpo responde, o coração se expande e o mundo parece acompanhar. Respiro fundo e deixo que o ar me lembre de que estou vivo. Trago à mente uma imagem que me enche de gratidão, como se fosse a primeira nota da canção do meu dia. Pode ser algo simples, a luz entrando pela janela, o cheiro do café, a sensação dos lençóis. Não importa o tamanho, importa o peso que essa sensação carrega. E quando ela é leve, percebo que o resto do dia também aprende a ser assim. É curioso como ao longo da vida me ensinaram a preparar o corpo para o dia, tomar banho, me vestir, organizar a agenda. Mas pouco falaram sobre preparar a mente para que ela seja minha aliada desde cedo. Esse primeiro pensamento é como um maestro invisível, guiando cada encontro, cada decisão, cada palavra que vou dizer. E quando percebo isso, entendo que não é algo pequeno, é decisivo. Sinto que, ao escolher um pensamento de confiança, abro portas que talvez ficassem trancadas se começasse o dia na frequência do medo ou da dúvida. É como se o universo respondesse à minha primeira nota, enviando de volta situações que vibram na mesma harmonia. E isso não é magia distante, é algo que experimento na prática, dia após dia. Percebo também que esse pensamento não precisa ser complexo ou grandioso. Às vezes, é apenas uma frase simples que carrego comigo desde o despertar, como um lembrete silencioso. Hoje, por exemplo, escolho pensar: a vida está me guiando. Repito internamente e percebo como isso molda meu olhar, minhas escolhas e até a forma como interpreto o que acontece. E assim, entendo que amanhã não é apenas o início de mais um dia. É o instante em que decido que tipo de história vou contar. E essa história começa no pensamento que deixo florescer primeiro, como a primeira luz que toca o mundo antes que o dia comece de verdade. Há algo quase sagrado nos primeiros minutos do amanhecer. Quando abro os olhos e ainda sinto o peso suave do sono se desfazendo, percebo que o ar parece mais denso, como se trouxesse partículas de silêncio. Nesse instante, tenho a impressão de que não respiro sozinho. É como se o universo inteiro inspirasse e expirasse comigo. Uma dança invisível, onde cada fôlego meu encontra eco em algo muito maior. Quando sincronizo minha respiração com essa sensação, sinto que meu corpo se acalma e minha mente se abre. Não há pressa, não há ruído interno. Apenas um fluxo constante, como ondas que vão e voltam, carregando para longe tudo o que não precisa ficar. É nesse ritmo que percebo: não estou separado de nada. O mesmo ar que preenche meus pulmões atravessa árvores, mares, montanhas e cidades. É curioso como, na correria de outros momentos, esqueço dessa conexão. Respiro sem perceber, como se fosse apenas uma função automática. Mas ao amanhecer, quando presto atenção, a respiração deixa de ser banal.
Ela se torna um lembrete de que faço parte de um organismo vivo muito maior, que me envolve e me sustenta, mesmo sem que eu precise pedir. Ao inspirar, imagino que puxo para dentro de mim não apenas oxigênio, mas também a energia de todas as possibilidades do dia. Ao expirar, deixo ir medos, preocupações e tudo aquilo que poderia pesar na minha caminhada. E percebo que essa simples troca já é uma conversa silenciosa com o universo. Há dias em que, ao fazer isso, quase sinto que as paredes do quarto se dissolvem. É como se não houvesse mais um eu aqui e um mundo lá fora. Tudo se mistura, e essa união traz uma paz que nenhuma explicação lógica consegue traduzir. É como um abraço que não se vê, mas que envolve cada célula. E nesse estado, compreendo que a respiração é um idioma antigo, que não precisa de palavras para ser entendido. Um idioma que me conecta com o que é eterno, que estava aqui antes de mim e continuará depois. Quando respiro assim, sinto que estou sendo lembrado amorosamente de quem realmente sou. Talvez seja por isso que, nos dias em que começo assim, tudo parece mais fluido. As respostas chegam, as coincidências se multiplicam e até o imprevisto parece cooperar. Como se o simples ato de respirar junto com o universo fosse a chave para alinhar tudo o que vem a seguir. Quando o sol começa a tocar as primeiras paredes do meu quarto, percebo que tenho diante de mim uma decisão silenciosa, mas poderosa. Como quero começar este dia? É nesse momento que escolho sentir agora aquilo que acredito que vou viver. Não espero que as circunstâncias tragam essa sensação. Eu a crio antes. Fecho os olhos e me projeto no futuro que desejo, mas sem pressa, sem ansiedade. Sinto a paz de já estar lá, como se o amanhã fosse apenas uma lembrança. Trago para dentro de mim a leveza de ter conquistado o que busco, a segurança de saber que tudo está fluindo a meu favor. E, curiosamente, meu corpo responde como se fosse verdade. A cada manhã em que faço isso, percebo que não estou apenas imaginando. Estou treinando meu ser para viver nesse estado. É como se meu corpo aprendesse uma nova música e começasse a tocá-la antes mesmo de o mundo ouvir. É nesse compasso que o dia se molda ao que eu já sinto. Não preciso de provas externas para validar o que já carrego dentro. Ao contrário, percebo que quando começo assim, as provas chegam sozinhas, como se estivessem respondendo a um chamado que já foi feito na madrugada. É como plantar uma semente e, ao acordar, regá-la com a certeza de que vai florescer. Algumas vezes, noto que essa prática muda não só a minha energia, mas também a forma como as pessoas se aproximam. Elas percebem algo diferente, ainda que não saibam explicar. É um magnetismo que não se força, apenas acontece. E acontece porque comecei o dia alinhado com o que quero viver. Entendo agora que não é o mundo que me prepara para ser feliz. Sou eu quem prepara o mundo, começando pela forma como me sinto no primeiro instante em que acordo. Essa escolha silenciosa é o verdadeiro ponto de partida de qualquer mudança. E é nesse instante, logo ao amanhecer, que meu coração confirma: o futuro que eu desejo já está aqui, só esperando que eu continue a sustentá-lo. Existe algo no amanhecer que nenhuma outra hora do dia consegue reproduzir. É como se o ar estivesse mais leve, como se o tempo respirasse mais devagar. Essa pureza me envolve e me lembra que, antes de qualquer obrigação ou preocupação, existe apenas um instante limpo, pronto para ser preenchido com o que eu escolher. Quando caminho pela casa nesse horário, sinto que o silêncio não é vazio. Ele é fértil. Cada som suave, cada raio de luz atravessando as frestas, carrega uma promessa. É como se o universo dissesse: tudo ainda está por ser criado. E nesse espaço, posso plantar qualquer ideia, qualquer sentimento, qualquer visão para o meu dia. O amanhecer me dá a impressão de que ainda não há histórias escritas para hoje. Não há repetições obrigatórias. Há apenas páginas em branco, esperando que eu decida qual será o tom da narrativa. É nesse instante que percebo meu poder mais puro.
Escolher antes que o mundo escolha por mim. Respiro fundo e sinto a energia fresca entrar. Essa respiração carrega uma intenção, ainda que silenciosa. É como se cada célula entendesse que estamos começando de novo, que nada precisa ser igual a ontem. Essa é a dádiva do amanhecer. Ele zera a contagem. Ele me entrega um palco limpo para criar. Algumas vezes, fico apenas observando a luz se expandir, percebendo como ela muda a cor das coisas. E nesse simples ato, percebo que tudo na vida é assim. Uma transformação constante, suave e inevitável. Se eu me alinhar com esse ritmo, tudo flui com mais naturalidade. A energia dessa hora não exige esforço. Ela é leve, silenciosa, mas profunda. É como se fosse um lembrete diário de que eu sou parte dessa mesma natureza que desperta devagar, mas com certeza. Nada apressa o sol, mas ele sempre cumpre seu ciclo. E assim, cada amanhecer me confirma que existe sim um campo de possibilidades me esperando todos os dias. Basta que eu esteja desperto para recebê-lo. Há uma diferença enorme entre simplesmente acordar e realmente despertar. Quando abro os olhos sem consciência, sigo no automático, preso aos velhos padrões. Mas quando desperto o presente, algo muda. É como se o mundo se reorganizasse diante de mim, revelando caminhos que um instante antes eu não conseguia ver. É uma sensação sutil no começo, quase imperceptível, como se o ar ficasse mais claro e as ideias mais nítidas. Eu não preciso correr atrás dessas portas. Elas se revelam. É como se estivessem sempre ali, mas só respondessem à vibração certa. E essa vibração nasce no instante em que escolho estar aqui, agora. Percebo que, ao despertar consciente, minha energia envia sinais diferentes para a vida. É como se eu dissesse, estou pronto para o novo. E o novo vem, às vezes de forma discreta, às vezes como uma onda que muda tudo, mas sempre vem. Nesses momentos, oportunidades que antes pareciam distantes começam a se aproximar. Pessoas, ideias, soluções, tudo encontra um jeito de chegar até mim. É como se o universo estivesse esperando apenas que eu dissesse sim, com a minha presença, não com as minhas palavras. Sinto que não sou eu quem força a abertura dessas portas. Elas se abrem por si mesmas, como flores que desabrocham ao amanhecer. E quando passam a se abrir, percebo que a vida não é feita apenas de esforço, mas de sintonia. Esse despertar consciente me lembra que a realidade que experimento não é fixa. Ela responde à forma como eu a percebo, à frequência que eu sustento. E cada manhã me dá uma nova chance de escolher uma frequência que abra mais portas do que feche. No fundo, entendo que as portas sempre estiveram ali. O segredo é que só se revelam para quem está realmente acordado, por dentro. Quando a primeira claridade atravessa a janela, sinto como se fosse um chamado silencioso. A luz não apenas ilumina o quarto, mas parece atravessar a minha pele, me lembrando de que não sou apenas este corpo que se levanta, mas um fragmento vivo de um todo infinito. É como se o próprio amanhecer dissesse, você pertence a algo grandioso. Nesses instantes, percebo que meus problemas e preocupações encolhem diante da imensidão que me envolve. O som distante dos pássaros, o ar fresco que entra, tudo carrega uma mensagem. Não estou separado, estou conectado a cada parte desse cenário que desperta comigo. A luz da manhã tem uma suavidade que nenhuma outra hora do dia possui. Ela não invade, ela acaricia. É como se me desse tempo para lembrar que não preciso carregar o peso do mundo sozinho, porque faço parte de um organismo muito maior, onde cada elemento se sustenta e se apoia mutuamente. Quando respiro fundo e deixo essa luz me preencher, é como se meus pensamentos mais pesados se dissolvessem. Sinto-me mais leve, mais aberto, mais capaz de acreditar que há uma inteligência por trás de tudo, orquestrando até o que ainda não compreendo. É curioso como algo tão simples, a chegada da manhã, pode ser tão profundo. Basta permitir que ela entre, que toque não só meus olhos,
mas também minha consciência. Essa luz desperta não apenas o dia, mas a minha própria lembrança de quem sou. Cada raio me lembra que não estou aqui por acaso, que há um propósito pulsando junto com meu coração e que, ao viver em sintonia com essa luz, me aproximo cada vez mais desse propósito. Talvez o verdadeiro milagre não esteja apenas na luz que vejo, mas no que ela desperta dentro de mim. Há momentos em que, antes mesmo de formular um pensamento completo, já sinto a resposta surgindo dentro de mim. É como se o universo estivesse atento, antecipando cada batida do meu coração. Não é mágica, não é coincidência, é sintonia. Quando acordo e deixo meu corpo e minha mente mergulharem nesse estado de presença, noto sinais surgindo de todos os lados. Uma sensação boa que invade sem motivo aparente. Um insight que clareia o caminho, ou até um encontro inesperado que muda a direção do meu dia. Às vezes, percebo que não preciso dizer nada em voz alta. Basta sentir com clareza, como se minha intenção fosse uma frequência que o universo já capta no instante em que nasce. É como se ele me dissesse: eu entendi e já estou movendo as peças. Essa percepção me traz paz, porque não preciso forçar, controlar ou correr. Só preciso permanecer aberto, receptivo, confiando que aquilo que já vibra em mim é ouvido e acolhido. É um diálogo silencioso, mas profundo. No amanhecer, essa conexão fica mais evidente. É como se, naquele intervalo entre o sono e o dia, as barreiras se dissolvessem e tudo fluísse com mais pureza. Sinto-me parte de um ciclo perfeito, onde o dar e o receber acontecem de forma natural. O mais bonito é que quando vivo assim, começo a notar que a vida sempre esteve respondendo. Eu é que não percebia. Hoje cada sinal é um lembrete. Não estou sozinho. Estou em conversa constante com algo muito maior. E nesse silêncio cheio de respostas, entendo que a vida já se move na direção certa, mesmo antes que eu termine de pedir. Há instantes em que fecho os olhos e percebo que existe um compasso secreto entre a minha respiração e o movimento invisível do universo. É como se cada inspiração fosse acolhida por algo maior, e cada expiração fosse um sinal de entrega total. Nesse silêncio interno, não existe passado nem futuro, só um agora tão vivo que parece pulsar dentro das minhas veias. E é nesse agora que descubro que tudo o que busco já está aqui, esperando que eu me alinhe com a frequência certa. Quando essa percepção chega, sinto meu corpo inteiro relaxar. Não há tensão nos ombros, não há pressa nos pensamentos, não há medo do que está por vir. Apenas uma certeza calma de que estou exatamente onde deveria estar. É uma sensação que não se explica, porque não vem da lógica. Vem de um lugar mais fundo, onde a mente se cala e o coração se torna o único guia. A luz que atravessa a janela parece tocar minha pele de forma diferente nesses momentos. É como se ela trouxesse códigos, mensagens invisíveis, instruções silenciosas sobre o próximo passo. E eu percebo que não preciso entender tudo agora. Basta sentir. Basta permanecer nesse estado. Porque é nele que a vida se rearranja, abrindo portas que eu nem sabia que existiam. O mais curioso é que quando estou nesse fluxo, coisas começam a acontecer sem esforço. Uma ligação inesperada, uma solução que surge do nada, um caminho que se abre sem que eu tenha forçado nada. É como se o universo dissesse: eu estava apenas esperando você parar para me ouvir. E quando ouço, tudo muda de lugar, inclusive eu. Essa comunhão silenciosa me lembra que a força não está em controlar, mas em permitir. Não se trata de correr atrás, mas de caminhar com confiança, sabendo que cada passo é sustentado por algo maior. É um pacto secreto, uma dança sem coreografia, onde cada movimento é guiado por uma música que só quem se conecta pode ouvir. Quando abro os olhos depois de sentir isso, não vejo o mesmo mundo que via antes.
As cores parecem mais vivas, as pessoas mais próximas, os sons mais suaves. É como se tivesse ajustado a lente pela qual enxergo a vida e agora tudo faz mais sentido. Até o que parecia caos se revela como parte de uma ordem maior. E é por isso que guardo esses instantes como tesouros, porque são nesses momentos que me lembro do que realmente sou. Não um corpo tentando sobreviver, mas uma consciência infinita experimentando a beleza de existir. E nesse estado, sei que o universo não apenas me escuta, ele respira junto comigo. Se existe um momento em que o universo está mais próximo, é agora. Quando você decide que o seu dia não começa pelo que o mundo exige de você, mas pelo que a sua alma escolhe vibrar. Não é sobre controlar o futuro, mas sobre sintonizar-se com ele antes que ele aconteça. É sobre despertar com intenção e permitir que essa intenção se espalhe em cada encontro, cada palavra e cada passo que você der hoje. E no fundo você sabe, cada amanhecer é um presente que pode ser aberto com pressa ou com reverência. Quando você escolhe abrir com reverência, a vida começa a entregar presentes que antes pareciam impossíveis. Então, amanhã, ao acordar, lembre-se deste instante. Lembre-se de como você se sente agora. Eu quero que você se permita viver esse alinhamento todos os dias. Volte aqui sempre que precisar lembrar do poder que existe nos primeiros segundos da manhã. E se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, ative as notificações e volte todos os dias. Aqui, vamos caminhar juntos nessa jornada de conexão, presença e transformação.